Estamos aqui com o nosso convidado de hoje. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, o maestro Felipe Carrettieri, e é uma honra tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui participar do nosso programa Papo Gourmet. Eu que agradeço. Prazer sempre meu. É muito bom por saber que o maestro que, imagina, da camerata de violões, de uma série de coisas que ele vai nos contar aqui hoje, sabe, vai participar do nosso programa e contar os feitos desse ano de 2018, né? Uhum. Da Camerata, que já teve uma série de apresentações esse ano aqui. Sim. E ainda pretende ter mais algumas apresentações esse ano, né? Sim, sim. A Camerata, ela virou um produto profissional há alguns anos já, né? E esse ano ela despontou de uma maneira que foi surpresa até pra gente mesmo, porque a gente fica plantando já com uma expectativa, né? Quantos anos já tem, maestro? Vai fazer 8 anos já. 8 anos já. 8 anos de uma batalha dura, né? Porque no país que a gente tem, fazer um trabalho de música instrumental e sobreviver já é uma vitória, né? Agora, quando você consegue sobreviver e ainda assim conseguir despontar no meio a música que existe hoje, né? Que as pessoas consomem hoje, com um produto de música instrumental, isso é mais que uma vitória, né? Quantos participantes na Camerata? A gente já teve até 60 participantes, né? Ela tem uma oscilação muito grande, porque a maior parte que está ali está voluntariamente, né? Então, você conseguir fazer com que as pessoas estejam voluntariamente ensaiando 2 vezes por semana e fazendo shows junto com você, isso tem uma diferença de pessoas de um show para o outro muito grande, né? Porque aí vai da disponibilidade que a pessoa tem, mas o show que a gente fez com mais pessoas foi com 60 pessoas. Aqui em Três Rios? Aqui em Três Rios, na gravação do primeiro DVD. Porque a gente tem uma dificuldade de logística, né? Onde que você coloca 60 pessoas? Em que palco que você coloca 60 pessoas tocando ao mesmo tempo? Isso já gera uma dificuldade de logística muito grande. Então a gente tem que, na verdade, se adaptar ao local que a gente vai apresentar, né? Por exemplo, esse final de semana a gente tem um show em Minas, a gente deve ir com uns 18, 20 integrantes, porque o palco tem a dimensão que cabe a essa quantidade de pessoas. E os outros que não vão participar, como é que fica? Como é que você escolhe 18? Isso fica por merecimento, na verdade, né? Por tempo de orquestra, por merecimento no sentido de não faltar ensaio, de saber tocar o que precisa saber, de ajudar os outros dentro do ensaio. Então, eles vão se colocando dentro da Camerata. Eu não dito nada. Eles já vão se colocando. Então, quando a gente faz essa divisão, fala, o show de tal dia, tantos. Porque tem 2 tipos de logística que precisa pensar. O transporte para levar, porque se o contratante dá uma van, cabe em 15. O número é 15, ponto final.
Se o contratante dá um ônibus de 40 e poucos lugares, 40 e poucas pessoas, né? Então já começa pelo transporte. A outra questão de logística é o tamanho do local que nós vamos apresentar. E a hospedagem lá também. Exatamente. Dependendo do lugar, a gente precisa de hospedagem, né? Porque na maioria das vezes a gente vai, bate, faz o show e volta, né? É puxado, é bem puxado. Mas o pessoal gosta do negócio da apresentação, de estar no palco, né? Não, é fabuloso quando vocês apresentam e vê o resultado final, que é o público aplaudindo. Sim. Isso é uma coisa fabulosa, né? Sim, Você sim. ter o reconhecimento do público ali é um negócio fabuloso. Exato, exato. Tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Muita coragem, porque o pessoal vê hoje pronto, né? Já está lá, o produto já está lá, já está pronto, o pessoal gosta e tal. Mas você começar um projeto desse do zero, você tem que ter muita coragem, né? Com o que se consome de música hoje no nosso país, você pensar em fazer uma orquestra de violões, só de violões, com música instrumental, tocando músicas que não são necessariamente clássicas do barroco, da música renascentista, do que se tocava antigamente nas orquestras, isso tem que ter muita coragem, né? Porque quem é conservador vai martelar em cima, quem não conhece vai ficar na dúvida, e quem torce pelo projeto vai falar, nossa, que bacana, né? Então a gente teve que ter muita coragem para poder fazer isso desde o início, né? A gente já nasceu em 2011, eu fiz o projeto em 2009 no papel, aí você imagina a luta, porque você mostrar um projeto que você já viu na prática funcionando no papel para alguém que não faz ideia de como é que ia ficar. Eu imagino. Aí, quando você fala que é uma orquestra só de violão, a pessoa que não entende de música fala, mas como que isso é possível e tal, não sei o quê. Porque então, na sua cabeça... Tá pronto, tá pronto. Agora, você mostra para alguém que não conhece no papel, sem ter como provar que aquilo dá certo, né? Então foram 2 anos de muita luta. Em 2011 que eu consegui abrir o projeto na prática. E foi alguém acreditar naquilo. Exato, exato. Mas aí, assim que a gente conseguiu... Foi depois do meio do ano, outubro de 2011, se eu não me engano. Em outubro de 2012, eu já estava gravando o primeiro DVD com a orquestra. Porque eu precisava mostrar na prática o que era o projeto, né? Qual foi o primeiro DVD, Maestro? Desculpe, não. Foi em 2012, quando a gente gravou no Teatro Celso Peçanha. Foi com os 60 integrantes. Não me pergunta como coube 60 pessoas no palco, mas coube. E nós fizemos lá no Peito e na Raça esse DVD também, porque imagina fazer um DVD hoje já é difícil, imagina em 2000. Qual é o nome desse DVD? Ele se chama Camerata de Violões de Três Rios, tá? Ele não tem um título pelo seguinte, porque a camerata, eu não sei se você já chegou a pegar nesse segundo processo, eu uso uma saia kilt escocesa, um coturno, e daqui para cima eu sou um mais tradicional, com gravata e tal. Porque existe uma história atrás disso, né? E a gente não quis dar um nome, um título para esse DVD, justamente para que ele se auto-explicasse nas músicas. A gente existe desde sempre uma questão com quem faz música popular brasileira e quem faz rock and roll. Essas coisas não se comunicavam até pouquíssimo tempo atrás. Quem era da MPB era da MPB, quem era do rock era do rock, e não podia se misturar porque tinha briga e tal. Uma questão de que um é melhor que o outro, ou enfim, né? Uma questão de ponto de vista. E a gente veio para tentar desmistificar isso e desmistificar várias coisas, na verdade. O que é uma camerata, o que é uma orquestra, como é que a gente faz isso só com violão, por que a gente faz a música popular brasileira e o rock and roll internacional no mesmo show e dá certo, né? E aí, essa questão da roupa com isso porque a gente intercala a música popular brasileira com a música celta, que é lindo, né? E o rock and roll internacional, para poder mostrar que as duas coisas vieram do mesmo lugar, da mesma vertente. Então isso não pode se chocar, ele precisa se unir. Claro. Né? Os grandes guitarristas do rock and roll internacional, inclusive do rock and roll brasileiro, eles estudam música clássica, eles estudam música celta, porque sabe que a base, a estrutura é a mesma. E aí se diverge no momento que você escolhe o seu estilo. Mas o que eu queria fazer, na verdade, com isso era mostrar como é que dá, com o mesmo instrumento, você fazer a música popular brasileira, a música celta, o rock and roll internacional, sem divergir, falando a mesma língua. Então não dava para você colocar um título ou um rótulo nessa história toda. Não daria para explicar isso numa palavra. Então eu deixei o DVD se explicar por ele mesmo. A partir daí foi que tudo aconteceu. Aí nasceram até onde eu sei, mais 6 cameratas de violões a partir da nossa, com a mesma estrutura da nossa, com a mesma linguagem da nossa,
na qual 2 dessas 6 eu sou o maestro, outras 2 eu sou curador, porque me chamaram para poder explicar como era o processo, e isso tudo por causa do DVD de 2011. Foi para o YouTube e as coisas aconteceram. Já fui para São Paulo algumas vezes dar palestras em conservatórios de música, para explicar como é que eu faço aquele processo, porque foi um processo que transgrediu muitas coisas, né? Por conta da questão da coragem, por conta da questão das pessoas não saberem se funcionaria ou se não funcionaria. E aí eu trouxe uma outra linguagem, mandei, deu certo e as coisas estão acontecendo aqui. Eu acho assim, que a partir do momento que tem o conhecimento, né? Como o maestro tem, o conhecimento da história. Sim. Né? E tem a concepção, você forma essa concepção e vê que isso dá certo, e tem a coragem de apresentar. Sim. Né? Porque tem que ter, não, eu gosto disso, eu acredito nisso, e sei que vai dar certo. Exato. E apresenta, tá aí o resultado. Né? Exato. Muita gente falou, não, você tá já louco. correu pelo Brasil? Já. A gente já tem, na verdade, temos convite para 4 shows nos Estados Unidos já. E a gente daqui de 3 dias. Exatamente. Mas lá no início, a maior parte das pessoas falando, não, você está louco, não faz isso, você não vai dar certo. O poder público, então, nossa, eu olhava para aquilo e falava, como é que você vai fazer isso? Eu falei, deixa eu fazer, né? Até que deixaram, aí quando deixaram aconteceu, né? E aí depois que ficou bonito, aí tem pai para todo mundo aí, né? É verdade. Você vê que para nós que somos leigos na história, ouvindo o maestro falar, parece ser meio estranho. Mas quando você assiste a uma apresentação no palco, você vê a beleza, né? De todos aqueles acordes, da harmonia. Né? Nós vamos explicar isso também na culinária, quando eu fizer o prato, né? O que acontece, né? Com essa mistura de coisas. Né? Como isso daqui, às vezes abre uma geladeira, o maestro diz que não sabe cozinhar muito bem. Mas eu vou falar com ele. Você abre uma geladeira, você vê uma série de coisas ali, você imagina, né? Eu estou falando na parte da gastronomia, da culinária, que aquilo ali vão compor uma boa coisa e vai sair um bom prato. Exatamente como uma música. Assim, né? Perfeito. Ele, em 3 estilos de música, ele acha que as 3 vão compor e vai dar certo. E deu. Sim. E ficou muito bonito, na realidade. Né? E quais são os planos para esse ano aqui? Aqui não, né? Então, a gente tem vários shows já marcados, a gente está fazendo um circuito dentro do Sesc, então a gente está tocando nas unidades dos Sescs. Isso já contempla o estado do Rio praticamente todo, né? A gente está fazendo concertos didáticos também pelo Sesc, dentro das escolas. Isso é de fundamental importância, assim, na minha concepção. Porque eu queria ter tido isso quando eu era aluno na escola. Eu estudei na rede particular e na rede pública também, principalmente na rede pública. Eu queria ter tido essa oportunidade de ver, de alguém me explicar como é que aquilo funciona, porque a gente vai para lá não só para fazer a apresentação da camerata, eu explico como é o processo e explico como é tranquilo que aquela criança, que aquilo faça parte da realidade dela, né? Porque muitas das vezes quando a gente vê uma orquestra, fica uma coisa meio lá em cima e a gente aqui, né? Que a gente não vai alcançar aquilo ali nunca, né? E a ideia é fazer o processo inverso, é mostrar para aquela criança que está ali que ela tem total capacidade de participar de uma orquestra. E qual é a aceitação delas? Muito grande, né? Muito grande, porque a arte de uma maneira geral, não só a música, né? A dança, o teatro, o cinema, quando você consegue ver de perto aquilo acontecendo na sua frente, aquilo já te toma de assalto de um jeito que te tira do real, né? A criança não fica mais ali no sentido de vou para bagunçar ou vou para não prestar atenção. Aquilo quando te tira do seu dia normal, já te toma de um jeito que você fica ali e eles vendo todos aqueles violões tocando ao mesmo tempo, eles não conseguem imaginar como é que aquilo funciona. Quando a gente para e a gente vai mostrando um por um, depois vai juntando as sonoridades, vai mostrando, isso aqui seria como se fosse uma pessoa cantando, isso daqui seria como se fosse contrabaixo, e aí mostra, né? E vai fazendo a junção daquilo, as crianças vão achando aquilo de uma magia tão grande, porque de fato é. É verdade. E quando aquilo acontece, eles falam, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, porque o leigo escuta a música em bloco, né? Ele não escuta a música como músico, o músico fragmenta o que ele está ouvindo, né? Quando eu estou ouvindo uma música, para te explicar um pouco melhor, quando eu estou ouvindo uma música, eu não escuto o resultado final da música. Eu consigo perceber o que cada instrumento está fazendo dentro de uma gravação. O leigo não, escuta a música em bloco e às vezes não tem nem a percepção do que está sendo dito, do que está sendo tocado. Só sente, só simplesmente sente.
E às vezes o que acontece quando a gente só sente é que quando a gente pega uma música que tem um ritmo que seja marcante, o que está sendo dito não tem importância. E aí a gente chega na música que está aqui hoje, né? Que a gente está ouvindo hoje, que a gente tem ouvido hoje. A palavra perdeu a importância, né? Então, o que se tem hoje é sensação. Se cria uma sensação e essa música tira você do seu mundo real, né? Que é um mundo de dor, que é um mundo de dificuldade, tal. Então é preferível ficar nessa sensação de que está tudo ali, tudo ok, está tudo bem. E isso se vende hoje como matéria-prima, né? Sabe o que isso me fez lembrar? Em Inhotim, que é um museu de arte contemporânea maior do mundo. Sim, lá, né? Conheço. Conhece Inhotim? Conheço muito. Por um acaso, eu não sei se ainda tem, na época que eu fui, tinha um prédio, que são vários prédios lá, né? Enfim, que você entrava, era uma caixa de som. Sim. Com um instrumento. E você ia caminhando até um instrumento, 2, 3, 4, até que você chegava lá no meio, era uma orquestra toda. Em várias caixas de som, né? Exatamente. Sim, quando eu fui também tinha, não sei se ainda tem, mas quando eu fui também tinha. Não é fabuloso? Exatamente isso aí, né? Você vai pegando um pouco e depois aquilo forma. Isso. E você vai pegando o sentido de cada um instrumento aqui. E quando você fica no meio, você consegue ouvir geral, Todos né? eles, Isso é ouvir em bloco, né? Agora, quando você passa com um ouvido só perto da caixa, Exatamente. você começa a ouvir um por um. Um por um. Quando você vai para o meio, você vê o somatório de tudo e o que acontece. Isso é uma mágica que... Porque você pensa o seguinte, já tem o instrumento que está tocando individualmente, mas alguém teve que pensar o que cada um desses instrumentos iria tocar para criar aquele resultado. Porque quando começa do zero, você não sabe para onde você vai, né? Agora, quando está pronto, você consegue entender. Quis te levar para esse lugar, me causou isso aqui. Agora, pensar instrumento por instrumento para chegar nesse resultado... É isso que eu acho uma verdadeira loucura. Você começa... Porque é fabuloso isso, você pensar em cada instrumento, durante a obra toda, esse instrumento vai fazer esse tipo de coisa, aquele outro vai fazer aquele... Até você formar tudo. Quanto tempo leva para fazer isso? Olha, eu vou falar um negócio para você com toda sinceridade, assim. Tem gente que nasce com isso, né? Já está ali. Faz. Tem gente que precisa estudar uma vida inteira, tem gente que faz uma faculdade e resolve, tem gente que faz um curso e resolve. É muito vou falar uma palavra. O dom, sim, mas tem uma palavra que eu acho que cabe em todos os segmentos artísticos, que é sensibilidade. É verdade. O que na verdade, o mundo de hoje está tirando da gente, né? Com a tecnologia, com o distanciamento das pessoas, né? Porque a gente tem uma ilusão de que as coisas estão mais próximas por conta da comunicação, mas a gente cada vez mais está se distanciando enquanto ser humano, né? E a gente está perdendo a sensibilidade. Por isso todos esses problemas de depressão, todos esses problemas psicológicos, tudo que... Né, não vou generalizar, mas boa parte deles se dá por conta do distanciamento, por conta da não sensibilidade que se tem no tratamento com as pessoas. Exatamente. Tá tudo automatizado e sistematizado, né? E a arte faz o processo inverso. Ela traz para você de volta a sensibilidade que se perde. Né? Eu tenho uma teoria que é o seguinte, antigamente se tinha música nas escolas, né? Então mesmo que você não virasse musicista ou músico para viver disso, você tinha no mínimo senso crítico para ouvir uma coisa e falar isso é bom, isso é ruim. É verdade. Hoje não se tem. Não tem Essa geração que deixou de ter aula de música criou uma outra geração com menos senso crítico ainda, que gerou uma outra geração que é a que a gente tem hoje, que não tem nenhum senso crítico embasado em nada. Existe uma lei de música nas escolas, isso é uma coisa muito importante, mas que não é cobrada, né? Então, é uma coisa que precisa ser pensada, porque é muito importante para as próximas gerações futuras, né? A nossa já era, agora a gente tem que preparar, a gente tem que preparar as próximas. As próximas que tenham isso, né? É verdade. Nós vamos agora então a um breve intervalo e já voltamos com vocês. Até já.